vetou, como a gente está contando, a possibilidade da senadora Tereza Cristina ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Foi informado Ciro Nogueira, por Tereza, do convite, assim que teve essa conversa com Flávio, ela procurou Ciro Nogueira, segundo a minha apuração, e aí o Ciro não teria ficado contrário imediatamente, não teria sido um não direto. Na política, raramente isso acontece, Esse não, ele é muito tangenciado. Mas apresentou à senadora o que alguns dirigentes tratam como um desafio, que foi demonstrar que a composição com o candidato Flávio Bolsonaro teria apoio suficiente entre os diretórios estaduais do PP. A exigência tem relação com a decisão anterior da Federação PP-União Brasil de se manter neutra na corrida presidencial. O argumento defendido pelos dirigentes foi o de preservar a autonomia das alianças regionais, que negociam de maneira diferente em cada estado. Tereza indicou a aliados que aceitaria o convite para compor a chapa de Flávio, mas deixou claro que não pretendia avançar, nem poderia, sem a autorização da cúpula da legenda. A discussão sobre recuar da neutralidade foi rechaçada de imediato por lideranças do partido. A leitura dentro do PP é que a Tereza aceitou o convite de maneira estratégica para evitar o ônus de uma negativa a Flávio, mas ciente de que haveria veto à decisão. O presidente do partido também enfrenta dificuldades no Piauí, disputando voto a voto com o PT, e tem evitado decisões e manifestações que possam aproximá-lo dos opositores do presidente Lula. Em nota, nesta sexta-feira, o PP informou que fez consulta aos diretórios estaduais e, por maioria, decidiu permanecer na neutralidade do processo eleitoral, reiterando, portanto, a posição de não convocar convenção nacional. Essa mesma mensagem diz que a decisão foi comunicada e acatada pela senadora Tereza Cristina. Apesar dessa negativa, o PL diz que ainda considera a negociação aberta, Uribe. Vou trazer mais detalhes dessa nota do PP, porque essa conversa foi feita hoje, como trouxe a Tainá Falcão, foi o próprio Ciro Nogueira que ligou para a Tereza Cristina. Ele telefonou e avisou: Tereza, a gente consultou alguns dirigentes locais do PP e eles vão se manter neutros nesse processo, então não tem muito o que fazer. O partido iniciou na quarta-feira essa série de consultas aos diretórios estaduais sobre essa possibilidade de apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Segundo os dirigentes do partido, a maioria dos diretórios estaduais manteve a preferência pela neutralidade nessa disputa ao Palácio do Planalto. A posição foi, entanto, informada a Tereza. Ontem mesmo eu conversava com alguns dirigentes do PP e eles me diziam: olha, a gente está conversando, mas a possibilidade de mudar de posição é muito difícil. Até porque o PP no Norte e Nordeste estão mais alinhados com a esquerda. Mais do que isso, a questão é o próprio Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é candidato no estado que é considerado o mais lulista do país. Há um acordo informal, que é negado pelo PT do Piauí, mas confirmado por fontes do Palácio do Planalto, de que Lula não faria críticas diretas a Ciro Nogueira no Piauí. Hoje você tem uma disputa pelo segundo lugar de uma das vagas ao Senado Federal e Ciro Nogueira está nessa disputa. Então, ter Lula contra ele no Piauí seria quase morte política. Por isso que, nesse momento, Ciro Nogueira está pensando, além do partido, na sua própria sobrevivência política. Tereza havia assinado essa disposição de compor essa chapa presidencial ao próprio Flávio e ali, na quarta-feira, houve essa conversa entre os dois. Flávio conseguiu ali tirar esse aceno de disposição para compor a chapa. A senadora, como eu lembrei, já tinha recusado inicialmente ser candidata neste ano. Só que aí Tereza Cristina, ela tem interesses, como a gente disse, Tainá Falcão, no Senado Federal. Tem. Ela quer ser presidente do Senado Federal. E isso aí? Esbarra numa outra personagem muito relevante nessa disputa. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre e Rogério Marinho. Vou chamar a Edilene para a gente olhar esse cenário, né, Edilene? Porque é um cenário que a gente ainda está em 2026, mas como eu sempre digo, eles só pensam naquilo.
e já estão pensando na disputa de 2027. Tereza quer ser candidata. A gente tem um Davi Alcolumbre que está numa situação muito difícil. Por quê? Porque, de um lado, ele confiou que, barrando o Jorge Messias, ele teria o apoio da direita. Só que Tereza vai ter o apoio da direita, pelo menos pelas cartas de hoje. Do outro lado, nós temos o presidente Lula não querendo nem falar com o Davi Alcolumbre. Então, a esquerda também não deve apoiá-lo. É uma antecipação de uma disputa, sendo que a gente não sabe nem o resultado das eleições de 2026. Exato, mas o que a gente sabe é que as eleições para o Senado, agora em 2026, são quase tão importantes quanto a eleição presidencial. Há algum tempo a gente vem falando disso, principalmente a base do ex-presidente Jair Bolsonaro, focada em eleger senadores para fazer um confronto maior com o Supremo Tribunal Federal, autorizando, por exemplo, o impeachment e a legislação diminuindo o poder do judiciário. Diante disso, a esquerda não poderia ficar para trás e também segue uma disputa alucinada por vagas no Senado. Quando a gente vê esse cenário de Davi Alcolumbre, que não conseguiu em muitos momentos agradar nem a direita nem a esquerda, e a direita alavancando com possibilidades de candidaturas competitivas, a esquerda pode adotar a mesma estratégia. Se nós pensarmos hoje no cenário do Senado Federal, quem poderia ser o candidato da esquerda à Casa Alta, talvez a gente pudesse ter alguma dificuldade de composição, mas se a gente pensar futuramente, vários governadores que são aliados do presidente Lula também estão competindo pela vaga no Senado e podem ser eleitos. Nós temos, por exemplo, o governador Casagrande, do Espírito Santo, candidato ao Senado. Então, a esquerda também aposta que terá nomes competitivos e pode fazer frente, lançando uma polarização no Senado Federal, com um candidato da direita e um candidato da esquerda, o que não vem acontecendo há alguns anos. Se nós repararmos, sempre são aqueles protagonistas do centro que acendem uma vela para um lado e outra para o outro, que ocupam a presidência do Congresso Nacional. Agora, essa polarização que no âmbito do Executivo já vem se arrastando nas últimas eleições pode chegar também ao Senado Federal na disputa pela presidência da Casa. E nesse momento, Davi Alcolumbre, que por muito tempo ficou entre a cruz e a espada, pode ter a sua reeleição no Senado ameaçada em função desse cenário. O presidente Lula sabe disso, por isso não conversa com Davi Alcolumbre. O Davi sabe que essa ameaça é real, então, além da direita, a esquerda também pode ter um candidato competitivo, mudando todo o cenário no Congresso Nacional e trazendo o ineditismo em relação ao que aconteceu nos últimos anos, Tainá e Uribe. Que vê, né, Edilene e Tainá, como vai ser o Centrão, o resultado do Centrão nessas eleições. Se a União Brasil, se o PSD e eventualmente outro partido do Centrão, o MDB, conseguem fazer maioria na casa, ainda tem a possibilidade de reeleição de Davi Alcolumbre. Porque em relação ao PL e ao PT não tem nem como negociar. Obrigado, Edilene. Você volta daqui a pouquinho.